Pessoal, tudo bem? Mais uma segunda-feira aqui, Conexão Blumenau. Estamos aqui começando mais uma semana com muito conteúdo, muita informação. Temos aqui já uma bancada cheia de produtos, porque hoje nosso tema é painel de LED. É isso mesmo, Pri. E vamos falar de um espaço aqui diferente, né? Mudamos nosso cenário, a gente não aparecia por aqui, tempo, né? Exatamente. Viemos aqui para o laboratório da Blumenau. É isso mesmo, nosso laboratório próprio fica aqui dentro da empresa mesmo, né? Então a gente tem acesso aí a todos os testes e a gente vai mostrar um pouquinho desses testes aí para vocês. É isso aí. Então aqui a gente trouxe diversos modelos de painéis, todo o nosso portfólio de painéis, né? Um pouquinho de cada coisa, e vamos mostrar aqui para vocês na prática realmente como acontecem esses testes, né? Porque isso é um grande diferencial da Blumenau, que a gente faz questão realmente de a gente investiu pesado aí em laboratório. Temos essa unidade aqui no Parque Fabril, temos uma outra unidade como esse laboratório também no nosso centro de distribuição. Para quem já nos conhece, já nos visitou aqui, já pôde ver essas duas estruturas de laboratório, para a gente realmente garantir todos os testes que a gente realiza aqui e que chegue um produto realmente de qualidade aí, entregando exatamente o que a gente tem nas nossas embalagens. É isso mesmo, bem comentado aí. Tudo que está especificado na embalagem é o que a gente testa e certifica aqui no nosso laboratório próprio. É o que a gente produz, testa, comprova e realmente entrega para vocês. É isso mesmo. E nada melhor que mostrar na prática isso, né? Aqui no loco mesmo do nosso laboratório. Então aí, vão entrando, vão acessando, compartilhe com outras pessoas para assistir essa live que é muito relevante hoje. A gente vai falar sobre painel de LED. Falar um pouquinho das tecnologias que a gente tem, tecnologias diferentes, as opções. Bem variado aí, né? É isso mesmo, muita informação relevante. Inclusive informações aí que nos questionam nos nossos grupos de WhatsApp, né? Como o nosso grupo aí de eletricista. Se você não participa, participe já no nosso grupo de eletricista no link da bio. E lá a gente vê várias dúvidas, várias respostas também. Porque eles é uma troca muito grande, essa né? troca, Pessoal, exatamente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais, deixar tudo um pouco mais claro e esclarecido aí. Exatamente. Vamos começar então, que tem bastante coisa para falar aqui. Bom, primeiro eu vou apresentar para vocês, então, as opções de painéis que a gente tem, tá? Hoje a Blumenau, ela tem um dos portfólios mais completos do mercado, né? Então, painel em ABS, em alumínio, quadrado, redondo, sobrepor, embutir, branco, preto. Então, é uma variedade imensa para justamente se adequar a qualquer tipo de projeto que você precise. Né? E, claro, com grandes diferenciais aí, que é o que a gente vai apresentar um pouquinho, É o que a gente vai mostrar, né? Exatamente. Primeiro eu vou começar falando aqui do nosso painel com sensor. Tá? Esse aqui está sendo um sucesso, né? Principalmente para corredores de condomínios, hall de entrada, onde ele já vem com um sensor de presença embutido. Tá? Então nós temos ele quadrado, tanto na opção de embutir quanto sobrepor, né? E ele tem aqui o alcance então do sensor de 4 metros. E ele acende, né, quando detecta movimento, fica 40 segundos ligado, não detectando movimento ele apaga. Então, gera até aí a economia também e essa facilidade, né? Eu ia mesmo falar, né, Pri, que é uma facilidade, né? Não precisar colocar um sensor separado do ambiente e tudo mais. Fica aquela outra instalação secundária. Então, aqui a gente já traz direto para o painel aí, facilitando a vida do instalador e também deixando o ambiente um pouco mais clean, né? Exatamente. Então, nós vamos ter ele em 18 watts, né? 75 lumens por watt, na verdade, 1.350 lumens ao total, né? Tanto de embutir quanto sobrepor. Esse é de 18 watts. Esse aqui é de 18 watts. E aí ele fica no acendimento de quanto tempo? Assim? 40 segundos. Ele acende 40 segundos, não detectou movimento, ele volta a apagar. Tá? Então, corredores de prédios é bem indicado, né? Lavabo, um local de passagem, você consegue ter essa facilidade. Ah, né? lavabo para facilitar, assim, né? Exatamente. Tá? Muito bom. Esse aqui, ele é na tecnologia Side Light, que é a tecnologia que eu vou apresentar agora do nosso outro modelo. Deixa eu passar um pouquinho do lado lá. Bom, nós temos, então, eu falei em tecnologias, né? Nós temos duas tecnologias de painéis. E primeiro eu vou apresentar, então, essa Side Light, que é o painel... O que é, né, afinal, o né? que é, né, que a gente ouve falar. Muitas vezes, o Side Light, a pessoa não recorda esse nome, mas é o que a gente chama de luz lateral. Tá? Por quê? E é o nosso painel Slim. Aquele painel fininho, até eu tô com ele desmontado aqui, mas é aquele painel fininho, que é como o de sensor ali, que eu mostrei, que ele é bem fininho, né? Ó, a gente pode ver o quanto ele fica fininho.
Esse, então, é a tecnologia Side Light, que a gente chama. A mesma tecnologia é aplicada nos dois produtos. Isso. Só que esse aqui eu tô com ele desmontado para mostrar, então, como é que ele funciona, né? Então, tá aqui, ó. Ele tem realmente o LED na volta do painel. Tá? Então, por isso, Side Light. Luz. E o que diferencia o nosso com o do mercado, Pri? Então, a qualidade de LED, né, que nós temos. E o grande diferencial que a gente tem aqui é justamente nos formatos maiores, tá? Então, como é que funciona o Side Light? Eu tenho a luz em volta, eu vou ter a lente, né, do painel, eu vou ter uma chapa em vidro, ou nos formatos maiores ele é em acrílico, né, uma chapa de vidro. Vou ter mais uma película rebatedora, né, para não ter escape da luz, para depois o fechamento em aço, tá? Então, isso transforma o painel slim. Como é que ele funciona? A luz, como eu falei, está na lateral, ela vai entrar no vidro para depois ser projetada, né? Então, ela tem a facilidade, claro, do painel slim, fininho, mas ela acaba tendo um pouquinho mais de perda, né, do fluxo luminoso quando ela precisa entrar no acrílico ou no vidro para depois fazer a projeção. Isso aqui é normal, acontece em todos os painéis slim. A questão é que o LED, ele com o tempo, ele sempre tem ele vai perdendo uma eficiência, né? Claro que existe todo um acompanhamento e um limite, estipulado até pelo Inmetro, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses testes. Só que o que acontece num painel pequeno, ok. Agora, se você pega um painel grande, maior, com isso, o que pode gerar com o tempo, né? O escurecimento no meio do painel. Porque não chega até ali a luz. Exatamente. Ela tem uma distância diferente, né, das pontas e tudo mais. Depois a gente vai mostrar também formatos maiores, né, já num outro teste. Mas isso é uma situação que acaba gerando. O que houve com isso? No geral, o mercado começou a tirar do mercado, né, as marcas começaram a tirar do mercado os painéis grandes formatos no Side Light. Nesse fino. No fininho. E que trouxemos no Backlight, que é a próxima tecnologia que eu vou mostrar para vocês. Mas o que gerou tudo isso, né? Imagina quem já usava um painel como esse, grandes formatos, no gesso, que tem todas as travessas ali do gesso, né? Quando você traz um backlight, até vou mostrar aqui, ó, que ele é bem mais alto. A estrutura é maior, né? Ele é mais profundo, né? Ele não vai dar certo espaço. Até porque já tem o corte no gesso, já tem a estrutura pronta, a estrutura, né? Uma edificação, às vezes, um pouco mais antiga, então trocar também, né? De repente eu tenho que trocar 10 painéis, né? Exatamente. O painel pequeno, ok, qualquer lugar você consegue ajustar, não vai ter uma dificuldade dessa profundidade do gesso ali, das estruturas, né? Mas no painel 32, 45 watts, que é um painel maior, com certeza isso atrapalha, tá? E começou a gerar até no mercado uma falta desse produto, né? Gerou escassez substituição, né, de produto. O que a Blumenau fez? Como a gente tem essa grande parceria com nossos fornecedores na China, todo o desenvolvimento, os projetos são nossos, né? Nós desenvolvemos o projeto aqui no Brasil e apenas fabricamos na China. O que a gente fez? A gente retomou esses projetos. Então, hoje, nós temos, sim, os painéis grandes formatos, também no formato slim. Tá? Então, o que acontece? Hoje nós vamos ter, então, nas duas tecnologias. Tá? Antes de eu falar um pouquinho comparativo, eu já vou apresentar o backlight, para a gente entender, então, o que é diferente. Qual é a diferença de um para o outro? De um para o outro. Tá? O backlight, eu até vou mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho o modelo de embutir, né? Mas você consegue ver que ele é mais alto aqui. Então ele tem uma estrutura maior. Estrutura maior, né? Esse é o modelo de embutir. E aqui eu tenho o modelo de sobrepor. Inverti. Esse de sobrepor e esse de embutir. Esse aqui, então, de embutir, mas os dois têm essa parte mais larga, né? Então, aqui também tem ele aberto. Por quê? Aqui o LED está no fundo da peça. Sim, então, essa é a diferença ali. Essa é a diferença. O side light, então, é aquela luz em volta, precisa do vidro, da película, de todas as montagens, né? E o backlight, então, ele já tem o LED aqui no fundo. Claro que por isso que a gente precisa, então, ter uma profundidade um pouco maior, né? Porque nesse caso ele tem só a lente em cima. E aqui a luz não precisa entrar no vidro ou no acrílico para projetar. Não, ela já está de trás, né, do fundo, trazendo um fluxo luminoso, então, ainda melhor. E ainda lembrando que nós temos nossos LEDs encapsulados, né? Então, também a qualidade do LED aí bem ainda superior. Maior. Então, quando a gente compara com LEDs que a gente vê no mercado, que hoje já tem alguns LEDs que estão sendo usados ali pela metade,
o mínimo cortado. Então, assim, que isso, claro, que compromete todo o desempenho, né? E a qualidade do fluxo luminoso reduz, né? Muito. Então, nós mantemos o LED, a qualidade do LED encapsulado. Esse aqui, veja que é um LED, também é uma fitinha, né? LED, e precisa do vidro. Aqui não, ele já vai ter essa projeção. Tá? Porém, então, ok, as duas tecnologias diferentes, né? A gente consegue ver, mas, ó, a altura, né? Diferença. Isso. Então, ele dá. Na verdade é assim, né? Como se como se ele tivesse teto aí. Instalado. Né? É muito do local que tu precisa instalar, né, Pri, essa escolha. Então, exatamente. Vai muito do ambiente que já tem preparado para isso. Exatamente. Então, há grandes formatos que você não consegue instalar um backlight devido às estruturas do gesso, nós temos também disponível. Então, tanto retangular quanto quadrado no sidelight. Tá? Mas se é uma obra nova, que é possível prever o local exato para instalar, para fugir da sustentação ali do gesso, a recomendação sempre é o backlight. Por quê? O backlight tem essa tecnologia que eu acabei de mostrar, esse LED já atrás, ele não vai ocasionar aquele escurecimento no meio, porque como ele está o LED todo distribuído aqui, então ele não tem esse movimento, né, da luz. Então, a recomendação sempre é essa. E o que é importante, mais um grande diferencial que a gente tem nos nossos produtos backlight, né, grandes formatos. Nós temos também o varistor. O varistor é um componente que a gente sempre fala muito na nossa linha técnica, nos nossos refletores. Refletor, a gente sempre fala. É um diferencial que a gente está usando cada vez mais nos nossos produtos, né? Então, os grandes formatos do modelo backlight, nós vamos ter o varistor que ele vai suportar uma oscilação de energia de até 1.200 volts. Então, também aqueles picos de energia que a gente sabe que no país inteiro tem esse problema, né? Ele suporta essas oscilações de energia, tá? Então, realmente, o backlight é uma tecnologia mais moderna, ele vai trazer um fluxo luminoso maior, justamente pela luz já estar na parte traseira, né? Porém, nós temos a opção do sidelight também, caso não tenha condições, né? Não tenha forma de instalar o backlight, tá? Então, isso é bem importante, gente, porque hoje no mercado é muito difícil realmente encontrar grandes formatos no modelo Slim, fininho, tá? Mas a Blumenau nós temos ainda com todo esse diferencial, esses controles de qualidade que a gente realiza. Muito bom. Então aí a explicação por que a gente tem os dois modelos aí para atender o mercado, né? Eu acho que é isso e também como oferecer para o seu cliente, né? O lojista poder oferecer. É importante que o vendedor sempre pergunte para o cliente, né? Aonde ele vai instalar. Ah, mas às vezes o cliente já chega pedindo o modelo Slim, ok, mas pergunta para ele, não tem como você colocar o backlight? Porque o backlight tem essa tecnologia melhor, tem toda essa segurança. Se atualizou, né? Exatamente. Claro que o outro a gente mantém o teste de qualidade, mantém todos os cuidados, né? Mas esse aqui a gente sabe da eficiência dele aí por trás. Então, tem essas duas opções. Então, em potências menores, né, a gente vai ter também. Então, hoje a gente tem menores, né, de 6, 12, 18, 24 watts, no grandes formatos 32 e 45, tá? Tanto quadrado e retangular nos grandes formatos, né, as grandes potências. Então, todas essas informações aí a gente também tem no catálogo, né? Isso, porque acaba tendo muita informação, né, quantidade de potências diferentes dos dois modelos. Então, no catálogo a gente tem também de uma forma bem simples, está lá a tabelinha, com todos os modelos do Slim, com todos os modelos backlight, com essa informação desse componente ali que suporta as oscilações de energia. Então, no catálogo fica mais claro, né? Porque é uma variedade muito grande de potências e tecnologias diferentes. Mas tem bem explicadinho, bem detalhado, né? Bom, quero falar agora um pouquinho do Frameless. Esse painel que ele faz tanto sucesso justamente pelo diferencial dele, né? Ele tem essa borda infinita, né? Então, você consegue ver esse detalhe, ele dá um acabamento, ele já foge do padrão do painel mais simples e traz já um detalhe mais decorativo, então um outro charme. Né? Esse é o diferencial dele aí, né? Essa borda infinita que traz a luz aí que as pessoas procuram muito, né? Exatamente. Então aqui a gente está com de 32 watts, ele tem 2.880 lumens, então o fluxo luminoso dele também é bem bacana, bem alto, né? Bem alto. Nós vamos ter ele nas 3 temperaturas. E aqui ele tem algumas formas de instalação desse painel. Aí esse aqui até gera bastante dúvida, o pessoal nos questiona muito, né? Sempre gera dúvida naquele grupo nosso de eletricistas. Exatamente. Semana passada foi bem discutido isso, então a gente vai bater aqui na tecla para falar novamente, né?
Então é o seguinte, nós temos 3 formas, na verdade, de fazer uma instalação correta dele, tá? Nós temos 2 formas de embutir e uma de sobrepor, que é a que o pessoal às vezes procura, mas fica na dúvida realmente como instalar, né? A primeira forma é quando você tem um gesso, que você vai fazer um recorte no gesso e colocar ele como embutir. Então, você vai usar as molinhas e aqui ele tem os ajustes. Então, você não precisa no gesso ter o corte do tamanho do painel, como tem nos outros painéis que é necessário. Você tem um corte menor, um quadradinho ali. Um quadradinho, eu vou ajustar isso aqui, a distância, né? Colocar as molinhas, colocar pra cima e fazer embutido. Simples assim. As molas já acompanham, As molas já acompanham, então você vai colocar aqui essa molinha, é uma molinha bem firme, e você só ajusta aqui o tamanho de acordo com o corte do gesso. Dessa forma, você vai embutir ele no gesso. Tá? Ótimo. Outra forma que a gente tem é quando, às vezes não tem gesso, alguma coisa, e tem alvenaria onde já tem a caixa de passagem, né? Então, ela já está embutida na alvenaria e vai ficar só dessa forma. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Mas eu quero deixar ainda bonito o meu espaço e deixar também essa luz aí contínua, né? Aí ele acompanha essa pecinha aqui, tá? Essa peça você vai fixar dentro da caixa, né? Então tem um cantinho dentro de parafusa. Você fixou ela dentro da caixa. Aí você vem e coloca o painel. Então ele vai ficar de embutir vai ficar também. rente aqui. Vai ficar, aqui porque isso aqui tá dentro esse aqui ele tá dentro da alvenaria, tá? Então, quem utiliza a caixinha direto à alvenaria, você vai fixar esse suporte aqui e depois você só vem e faz a trava aqui, coloca ele encaixando, tá? Que aqui dentro ele tem umas garrinhas, ó. Então é onde você faz o encaixe. A hora que você coloca ali, ele vai travar. Então você fixa dessa forma aqui. Sim. Porque na própria caixinha já tem onde parafusar. Tem tem os parafusinhos aqui, você coloca aqui, fixou. Aí depois tu vem com o painel e fixa ele. Coloca ideia no encaixe, porque aqui dentro ele tem essas garrinhas que é o que vai prender, tá? Legal. Então são 2 formas de embutir. Tá? Ah, mas eu tenho uma alvenaria e eu não tenho essa caixinha, nada, ficou só o fiozinho para fora. Preciso que seja de embutir, de sobrepor. O de sobrepor, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar isso aqui, então, né, na parede. E depois você vem e coloca o painel aqui. Nesse caso, ele vai ficar no distanciamento da parede, tá? Então, esse aqui, ele acaba ficando esse distanciamento. Não tem como a gente deixar ele rente, né? Exatamente. Por isso que a gente recomenda a instalação aí com a caixa de passagem de luz ali, né? Exatamente. A maioria das casas aí que tem a estrutura ali, né, de alvenaria caixinha, né? Já possui, exato. Esse é o caso para quem não tem gesso. E quem tem gesso, a vantagem é que você não precisa ter o tamanho do painel, né? Que normalmente um painel... E não precisa recortar e depois ficar com aquele corte gigante no gesso, né? Exatamente. Você faz um cortezinho pequeno e usa o ajuste do espaçamento. Tá? Ótimo. Então essas são as 2, na verdade as 3 formas, né? 2 de embutir e uma terceira aí de sobrepor. Aí, ó, o Márcio, nosso parceiro eletricista aí, ó, Frameless, o fluxo luminoso é maravilhoso. Reduz a quantidade de pontos de iluminação e no cálculo do Luminotécnico ele é muito alto e o rendimento fluxo luminoso ali. E o charme que ele dá, né? Porque ele com toda essa borda. Já usei em muitos ambientes, inclusive comerciais. Olha que bacana. Olha só. Porque a gente vai ter ele no 17, 24 e 32 watts. Né? Então ele tem um menorzinho, mesmo mais discreto, às vezes para um lavabo, um banheiro, como também um mais encorpado aqui, o de 32 watts. Né? Bom, vamos lá então. Apresentamos o backlight, side light, o frameless. E agora tem um outro aqui, que era o que eu já estava em mãos, mas é um outro produto. Ele é também no backlight, né? Mas é o nosso painel Play. Tá? Nosso painel Play, que ele é em ABS. Esse painel aqui também tem um grande diferencial de mercado. E até contando rapidinho aqui como é que foi o desenvolvimento mais ou menos desse produto. Esse produto é o painelzinho, muitas vezes conhecido como painelzinho de plástico, né? Ele entrou no mercado há bastante tempo. E quando ele entrou no mercado, até nosso time comercial nos questionava muito, né? Sim. Poxa, a Blumenau não vai trazer o painel de plástico porque ele tem um custo-benefício maior e precisamos desse painel. Porém, a Blumenau, com todo esse cuidado de testes e desenvolvimento realmente de produto, né? A gente falou, opa, a gente pode trazer algo assim, mas vai ser diferente do nosso produto, do produto que está no mercado, né? Então, houve todo um desenvolvimento aí, onde a gente trouxe o painelzinho conhecido como painel de plástico, mas, na verdade, o nosso é em ABS, tá? Então, bem diferente do que normalmente a gente vê no mercado. Então, ele já vai ter uma qualidade onde você consegue
mexer, ver a qualidade do ABS, né? O plástico, quando ele é aquele plástico PP, rígido, qualquer mexidinha, ele é muito rígido, ele já quebra, às vezes na própria instalação. Então o nosso é em ABS, você tem essa qualidade superior, né? Na tecnologia backlight, então LED na parte traseira, encapsulado, né? E o grande diferencial que a gente viu foi justamente a gente trazer ele em aço a traseira. Porque o que a gente via no mercado muito era ele todo em plástico PP. E isso até é uma questão de segurança era perigoso, porque o LED esquenta. Imagina colocar um painel todo de plástico, às vezes até num forro de PVC, ou a gente vê esses forros é bem habitual usar, né? Então nós mantivemos o mesmo tipo de traseira que a gente utiliza no nosso painel de alumínio, tá? Então ele tem a traseira de aço, onde vai dissipar corretamente o calor. Tá? Então aí tá o nosso diferencial também, né? Exatamente, o ABS e a traseira de aço, tá? Isso então vai fazer uma dissipação correta de calor, né? E realmente a gente atende uma necessidade aí de um produto custo-benefício melhor e com acabamento impecável. Tanto que essa linha veio crescendo muito. Nós trouxemos ela inicialmente apenas nós fabricamos apenas no temperatura branco-frio e no branco. Hoje nós temos a opção em preto. Quadrado, redondo. Tá aumentando a procura cada vez mais. As 3 temperaturas de cor. Então tem uma procura aí grande, porque realmente ele dá um acabamento impecável, né? Tanto no branco quanto no preto. E a gente prezando ainda pela qualidade aí, né? Sempre trazendo isso. E os testes aí de vida útil, a gente tá no laboratório. Já vamos falar. Demonstrar isso também. E aqui só outro detalhe, acho que importante, mostrar que aqui ele tem o driver interno, né? Então, aqui também é um diferencial que a gente traz o driver com todos os componentes em branco, para justamente quando ele estiver ali, ele não ter nenhuma marquinha, né? Não ter nenhum sombreamento. Então, a gente traz o driver interno, facilitando até nos modelos de sobrepor. Que aqui, às vezes, o driver, para colocar aqui, ele podia, às vezes, atrapalhava um pouquinho, né? Principalmente no formato redondo. Então, a gente traz ele interno, todo branco, para dar esse acabamento impecável aí, né? E além do difusor, né, Pri? Que o nosso difusor aí tem 3 milímetros, né? E a gente sabe aí que o mercado trabalha com números aí de espessuras finas, né? Exatamente. Que acabam aí, depois a gente vai mostrar ali o efeito e a diferença que isso traz, né? Mas já é um diferencial aí que fica de atenção para você lojista e para você representante que está nos acompanhando. Exatamente. Isso eu acho que é bem importante, Nath, a gente reforçar, porque o que acontece? Aparentemente, os produtos são todos iguais. Todas as marcas, né? É muito fácil de tu cair na pegadinha ali, né? De achar que são iguais, tu comparar o mercado, principalmente visualmente. Exatamente. E aquela velha história que a gente sempre fala, principalmente quando a gente está aqui no laboratório, fala o nosso controle de qualidade, né? Hoje o Inmetro não certifica esse tipo de painel, de produto, né? Nenhum produto de painel é certificado pelo Inmetro. Então, aquela velha história, que a embalagem aceita tudo, papel aceita tudo. Então, nós aqui não, nós temos todos os testes, então todas as informações técnicas que a gente tem aqui, né, desde potência, a quantidade de lumens, até a vida útil, tudo isso aqui é testado, né? Então, e para isso nós vamos mostrar na prática como que acontece isso, né, já que estamos aqui no laboratório. Lá, então. Ju, vamos vir um pouquinho aqui pro lado. O Gabriel está aqui com a gente. O Gabriel, ele é nosso responsável aqui pelos testes do nosso laboratório. Né? E o Gabriel vai explicar um pouquinho, então, o nosso teste da esfera integradora, onde a gente comprova todas essas informações aí que a gente coloca na embalagem, tá? Então, esse teste ele é feito no desenvolvimento do nosso produto e também a cada lote que chega no Brasil, a gente testa também. Como eu falei, nós temos uma unidade do laboratório aqui no Parque Fabril e outra no nosso centro de distribuição. Bom dia, Gabriel. Bom dia, tudo bem? Bom. Então, Pri, a gente faz alguns testes aqui no laboratório, né? A gente faz uma análise de circuito, com teste de temperatura e faz todos os testes fotométricos e elétricos das peças, né? Então, a máquina que a gente utiliza é a esfera integradora. Aqui eu coloquei, tem um painel aqui em teste. Então, aqui a gente verifica todas as unidades fotométricas, que seriam fluxo luminoso, temperatura de cor e índice de reprodução de cor, e as elétricas, que são potência, fator de potência e eficiência energética. Para identificar todas essas informações, apenas com essa esfera é possível, né, Gabriel? Esse é o equipamento apropriado para fazer esse tipo de medição. Então, é o equipamento de laboratório, é o mesmo equipamento que o Inmetro possui, e a gente faz o teste da mesma forma que o Inmetro faz. Então, a gente segue as mesmas normativas e as mesmas medidas de teste a gente faz, como o Inmetro faz também. Bacana, isso é importante falar, porque o Inmetro, ele certifica, ele faz esses testes, né, para alguns modelos de lâmpadas apenas.
Mas nós, como temos essa estrutura aqui, nós realizamos esses testes em todos os nossos produtos. Então, quando o Gabriel fala o padrão Inmetro, como o Inmetro faz, a gente usa os testes do padrão que ele usa que ele exige para algumas lâmpadas, a gente estende para todos os nossos produtos. Então, realmente, isso garante que aquelas informações que estão na embalagem realmente foram testadas aqui dentro do padrão Inmetro. Eu costumo sempre brincar, né, Gabriel? Quando a gente recebe nossos clientes aqui, eu sempre reforço. Se amanhã mudasse essa normativa do Inmetro, né, e a partir de agora a gente vai exigir certificação de todos esses produtos. Nós aqui da Blumenau, nós teríamos a preocupação de colocar o selinho do Inmetro na embalagem. Exatamente. Seria isso, né, Gabriel? Porque tudo já está dentro do padrão. Então isso é uma segurança muito grande para você, vendedor, né, oferecer para o teu cliente, para fazer os testes ali, os cálculos, né, luminotécnicos por ambiente. Realmente o que está na embalagem é o que a gente está entregando. Bom, falamos aqui do teste, né? Aqui então é colocado de uma forma automatizada, sai um laudo todo com as informações, né? A gente tem ele aqui, né? Mostrar aqui todos os dados, né? Fluxo luminoso, eficiência, potência, sai tudo aqui nesse relatório. Óbvio, a gente utiliza isso dentro do sistema, onde a gente faz toda a verificação e faz toda a análise junto com o projeto que a gente desenvolveu, para verificar se os dados são todos de acordo. Para bater com o projeto que nós desenvolvemos, né? Então esse processo é feito contínuo. Mas além da esfera, a gente tem outra etapa, que é a etapa de vida útil. Isso, né? Exatamente. A gente faz a normativa do Inmetro, que é o teste de L70, que seria um teste de vida de 3.000 horas. Então, a gente testa 3.000 horas do produto e ele pode apreciar no máximo 4,2%. E durante esse teste, a gente verifica outras características dos produtos, né? Que é o que a gente vai falar agora sobre esse comparativo que a gente fez, né? Exatamente. Então, como eu falei antes, aparentemente é tudo muito parecido, né? Nós temos 2 painéis aqui, aparentemente iguais, porém aqui nós temos um painel da Blumenau e um painel de uma concorrência. Né? Eu acho que não precisa nem falar muito já para ver algumas diferenças, né, Gabriel? Mas explica pra gente aí o que está acontecendo aqui nesse teste, né? Como a Pri falou antes, inclusive, né, a gente trabalha com a lente de 3mm, né? E os nossos concorrentes, alguns deles não trabalham com esse tipo de lente. Então essa peça aqui da direita do nosso concorrente foi feita com uma lente mais fina e com a chapa mais fina também. Então, quando o produto começou a ser aplicado, ele deformou e começou a aparecer as pontas de LED. Que a gente até consegue ver a firmeza, né? Olha lá. Ó a diferença, né? Então, são pequenos detalhes que em 0 hora você não consegue perceber, mas você botando o produto aplicado, você vai começar a enxergar esse tipo de diferença. Esse 0 hora, Gabriel, é produto novo, ele é testado, aparentemente, então, eles estão iguais. Exatamente. Produto testado, frio. A gente só faz o pré-aquecimento dele para testar na esfera e faz o chamado... Funciona numa boa. 0 hora. O teste de vida útil é feito após 3.000 horas. Então o produto ele é colocado na nossa sala de vida útil, fica ligado 24 horas por dia, durante 3 meses, depois ele é retestado. Então aí ele vai ficar funcionando intermitente. Então ali ele vai começar a depreciar. Aquece bastante também. Então ali vai aparecer as diferenças de produto bom e produto não tão bom assim. Às vezes até a própria qualidade do LED, né? Qual é a temperatura mesmo que pode chegar no máximo? O LED, a temperatura de trabalho dele máxima é 105 graus. Se passa disso, ele deprecia mais. Então isso a gente encontra LEDs que não tem uma boa qualidade, que vai muito além disso, né? Os LEDs, os outros componentes, então a gente trabalha muito durante o projeto também no gerenciamento térmico do produto aplicado, né? Então os nossos projetos a gente sempre tenta garantir o máximo que ele trabalhe uma temperatura que vai garantir a vida útil dele. Então, quando a gente faz um comparativo aí com o mercado, analisando o circuito, a gente não vai ver que não é feito da mesma forma. Então, o produto ele esquenta mais e aí acaba depreciando mais e a vida útil dele diminui. Isso aí também acho que envolve o que eu falei do painel Play, o que no mercado tem ele todo em plástico, também vai ter um aumento de temperatura, né? Então, acaba sendo mais ou menos isso aqui também. Então, um produto como esse, ele aquecer mais, num primeiro momento ele é igual, vai ter um resultado bacana, mas em pouco tempo, dentro do teste de vida útil mesmo, ele já vai se decaindo a qualidade, né? Então isso é... E quantos graus, aí veio uma pergunta, quantos graus mesmo o LED trabalha? 105 graus no máximo. No máximo. Temperatura no ponto de solda do LED, né? E o que a gente encontra aí às vezes no mercado, Gabriel? Eu já testei até 140, 150 graus no ponto de LED. Olha só. Então é isso que a gente faz questão de mostrar aqui. Claro, toda essa estrutura a gente testa nossos produtos, mas vamos testar a concorrência também para até entender como é que está o mercado, né? E infelizmente, eu sempre falo isso como infelizmente porque eu acho que é muito ruim para o mercado, é uma concorrência desleal, né? O consumidor em si, ele está comprando um produto, mas levando outro. E essa preocupação de comprar um produto e levar outro, com a Blumenau,
a pessoa não tem, porque realmente vocês estão vendo aqui os testes que a gente realiza, isso diariamente. Esse teste ele é realizado no desenvolvimento de produto e também em cada lote que chega. É isso, Gabriel? Cada lote que chega por amostragem feito no nosso CD, a gente tem um laboratório muito parecido com esse aqui que a gente tem aqui, os mesmos equipamentos, e a gente faz todos os testes, cada lote é recebido, a gente testa também. E antes de sair lá da China também, né? Lembrando que nossos fornecedores na China, eles precisam ter, no mínimo, essa estrutura aqui que a gente mostrou. Ainda tem mais algumas coisas que a gente tem aqui, outras máquinas, né? Mas esse laboratório que nós temos aqui na fábrica é o mínimo que o fornecedor da China tem que ter. Então já não é qualquer fornecedor que vai desenvolver nosso produto, que vai fabricar o nosso produto, né? E nós temos equipe própria na China, a gente tem 4 funcionários chineses que são da Blumenau, que trabalham fazendo todas as inspeções antes do pré-embarque. Então a gente tem essa garantia também. Então, testou na China, chega aqui no Brasil, vem pro Gabriel também, vem pro time da qualidade lá do CD, a gente vai novamente testar. Isso para garantir que realmente, então, o double check, que a gente fala, né, 2 testes, né, são feitos antes do produto chegar na mão de vocês, tá? E para evitar esses problemas aqui que a gente viu na prática, como acontecem, né? Bom, gente, eu acho que aí hoje a gente trouxe já bastante informações de testes, mas se ficou alguma dúvida, se você quer conhecer um pouquinho mais como funciona todos esses testes, todo esse acompanhamento aí de desenvolvimento, manda pra gente aí as perguntas, diz aí também o que mais que vocês querem conhecer, qual outro desenvolvimento de projeto, qual outro produto vocês querem ouvir falar um pouco mais aqui nas nossas lives de treinamento. Toda segunda-feira a gente está aqui, né? Uma semana na Blumenau, outra na Jeremy, trazendo aí muito conhecimento para vocês. Começar a semana com tudo. É isso, Gabriel. Obrigada pela tua participação. Gabriel, que é responsável pelos testes. Foi um prazer você participar dessa live hoje com a gente. Obrigado. Bom, obrigada, gente. Bom, e como todo mundo já sabe, estava esquecendo, né? Na Blumenau Iluminação, se tem luz... Tem gente. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Obrigada.